oração, né, de gratidão a Deus pela palavra do Senhor que será aqui transmitida. Senhor bom Deus, Senhor Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é vivo em nossas vidas. O Senhor nos deu mais um dia de vida. O sol nasceu para a gente mais uma vez. O Senhor nos trouxe a sua presença diante do seu altar para te louvar, para lhe adorar, ouvir e bendizer somente o seu santo e sagrado nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, para ouvir a Tua palavra que será aqui transmitida pelo reverendo Niclésio. Que a Sua palavra preencha os nossos corações, que enraize na nossa alma, que a boca, o coração e o Espírito de Deus fale através do Seu servo. A Ti entregamos as nossas vidas e que seja feita hoje e amanhã, não a nossa, mas a Sua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Querida igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Queria inicialmente parabenizar a essa congregação, essa igreja, pelos seus 20 anos. Já são 2 décadas. Louvado seja Deus por aqueles que tiveram a iniciativa, foram instrumentos de Deus. E por aqueles que, ao longo desses anos, fazem parte desta igreja e têm contribuído de forma muito incisiva e decisiva para o seu crescimento. É uma congregação já com aspecto de igreja. E parabenizar também o seu dirigente, presbítero Davi, e foi aprovado agora no processo e está indo para o seminário. Amém? E logo, logo, essa congregação estará recebendo certamente aquele que presidiu e volta teólogo, possivelmente, posteriormente, pastor desta igreja. Caicó é um celeiro com muitos frutos. E aí, parabenizar o presbítero Davi Dutra por essa aprovação tão almejada. É a igreja de parabéns, presbítero de parabéns, a igreja de Caicó. É sempre muito bom retornar aqui, ver esses irmãos, que ao longo aí de mais de 30 anos, é bom ver aqui, voltar e ver essas pessoas. É um saudosismo de sempre. Presbítero Miguel, lá na cidade de Parelhas, foi ele com o conselho que fez, na época, fui sabatinado por ele para a pública profissão de fé e batismo. E não esqueça a pergunta, que ele perguntou sobre o Espírito Santo. E aí ele perguntou, é o quê? Uma energia, é uma força ou é um ser? E você sabe que quando a pessoa vai batizar, né? Nunca esqueci. Aí ele fez logo uma pressão, aí depois acalmou, sabe? Graças a Deus. Passei, mas todo suado, sabe? Parelhas também é muito quente. Então é sempre bom rever esses que fizeram parte dessa trajetória e ver que Currais Novos, assim como Caicó, assim como a região do Seridó, Deus tem levantado homens para a sua obra e Deus tem agido de forma muito especial sobre a vida de sua igreja. E estar nessa noite aqui com a família, que está minha esposa, que conduziu o louvor, meu filho, esse que estava tocando, o mais velho, Nicolas, e o mais novo ali, Lucas, e a namorada do meu filho, Nicolas, também, né, Eduarda. E somos gratos ao Senhor, ao conselho da igreja, pelo convite para estarmos nessa noite partilhando da palavra do Senhor. E eu quero convidar você
abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 24. Abra a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Esse é o texto para a nossa reflexão. Esse é o texto qual Deus irá nos instruir nesta noite. Salmo 24. A palavra do Senhor nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Todos juntos. O Senhor dos Exércitos. Você pode fazer melhor. Vamos juntos? O Senhor dos Exércitos. Agora eu quero fazer um pouco diferente. Eu vou fazer a pergunta do verso 10 e a igreja responde de forma retumbante. Verso 10 começa dizendo: quem é esse Rei da Glória? O Salmo 24, ele faz parte de uma espécie de trilogia. Porque o Salmo 22, o rei Davi, ele descreve com cores fortes a cruz do Salvador. É um conjunto de 3 salmos que são cristológicos, porque ele fala no Salmo 22 sobre o sofrimento e a vitória do Messias. No Salmo 23, ele fala sobre o cuidado do grande pastor de nossas almas. E agora, no Salmo 24, ele apresenta-nos a coroa do Supremo Pastor. E é nessa belíssima trilogia e nesse belíssimo salmo que ele vai da agonia do Calvário à exaltação, à entrada triunfal de Cristo, vitoriosa nas mansões celestes, no trono de sua glória. E aí, nas palavras de Charles Spurgeon, no Salmo 22, Davi, ele tange notas tristes. No Salmo 23, ele fala sobre paz. Mas no Salmo 24, ele fala sobre a melodia majestosa do triunfo do Redentor. O Salmo 24, esse que lemos nesta noite, é uma bela peça litúrgica. Porque para aquele povo naquela época, quando nos deparamos com o Salmo 24, nos remetemos a o que está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos do 1 em diante. Ou em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele tira lá de Obed-edom para ser colocada atrás das cortinas do Monte Sião.
E as palavras são adequadas para esse ato, porque ao passo que ele trazia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, o povo, juntamente com o rei, celebrava o triunfo. Esse salmo, então, Salmo 24, ele traz para as nossas vidas uma percepção correta a respeito do Criador, uma percepção assertiva sobre os redimidos e sobre o Redentor. 3 assuntos distintos que a igreja jamais poderá perder de vista. O salmista, no Salmo 24, ele fala a respeito do Criador, a respeito dos filhos da aliança, dos remidos, e do triunfo que o Redentor, que vive pelos séculos dos séculos, conquistou para o seu povo. De sorte que aqui 3 verdades centrais são destacadas por Davi no Salmo, falando então do atributo daquele que é adorado, que é Deus, suas características, no versículo 1 e 2, das características daqueles que são adoradores, que são os remidos, que são os eleitos, que são o povo de Deus, do verso 3 ao 6, e da entrada apoteótica do Senhor dos Exércitos, o vencedor invicto na Jerusalém celestial, dos versos 7 a 10. Vejamos então esta primeira verdade assertiva a respeito do Criador, daquele que é adorado. O Salmo 24, ele começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. De sorte, é verdade que olhar para este salmo, o salmista ele tem um conhecimento correto a respeito do seu Deus e do Criador de todas as coisas. É como você pegar, por exemplo, aquela passagem que estava ali, os profetas de Baal. E ele estava desafiando o único profeta do Senhor. Mas o profeta Elias conhecia o seu Deus. O verdadeiro Deus ele conhecia. Em meio àquela quantidade, aquela multidão de profetas de Baal, eles clamaram, 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 e Baal não respondia, porque Baal não é Deus. Mas o profeta do Senhor clamou, e Deus ouviu. Quando olhamos para o início deste salmo, a descrição, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declarou que esse Deus que é adorado não é apenas o Deus de Israel. Ele não é uma divindade tribal de um povo que estava ali em Jerusalém, que era propriedade das 12 tribos de Israel, não. Ele mostra que o Deus a quem ele serve, ele conhece. Ele é o Criador de todas as coisas. Que não há Deus como o nosso Deus. Ele é Deus de todos os povos. Ele é dono de todas as coisas. Daí o pregador dizer: não há um só milímetro, não há um só centímetro nesta terra, neste mundo, que Deus não diga: é meu. Nós, muitas vezes, temos uma concepção errônea ou pretensiosa quando dizemos: isso aqui é meu, isso aqui é meu. A Bíblia diz: nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma
levaremos dele. Porque nu viemos, e para lá retornaremos, o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Então o Salmo se abre com a afirmação da soberania do Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é dono absoluto, porque ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Deus é o proprietário. A terra, todas as riquezas minerais. Se você olha para o Salmo 51, quando ele fala ao seu povo, o próprio Deus está dizendo, a essência do culto, no Salmo 50, melhor dizendo, ele vai dizer exatamente ao povo que o povo deveria escutar, que ele falaria. Porque ele vai dizer que o povo deveria considerar quando comparece perante o Deus, Criador dos céus e da terra. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. De sorte, irmãos, que este conhecimento correto a respeito de Deus, ele é essencial para a vida de todos nós. Veja que o salmista ele não está falando de algo circunstancial ou em meio a uma situação qualquer, mas ele fala, inspirado por Deus, inspirado, instruído pelo Espírito Santo, ele tem um conhecimento correto a respeito do Senhor. Esse mesmo Davi, quando ele fala sobre o templo, quando ele fala sobre o povo de Israel e sobre a trajetória deste povo, ele tem esta concepção. Os campos, a terra, todas as coisas, existe só um possuidor. E este possuidor é Deus. Por isso, olhando, o Senhor não é apenas dono de toda a terra, mas a parte B do verso 1 diz que ele também é Senhor absoluto de quem? Dos seres humanos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A nossa concepção a respeito do Criador não pode se resumir a um ajuntamento, não pode se resumir a uma denominação, não pode se resumir, jamais, porque ele transcende para além de todas essas coisas. E então, os profetas do Senhor viram ele no alto e sublime trono. O povo de Deus sempre falou da grandeza e do poder do Senhor. O povo de Israel imaginava equivocadamente que apenas eles eram o povo escolhido. Porém, Davi é categórico em afirmar que todas as pessoas que habitam no mundo, em todos os lugares, de todos os tempos, pertencem ao Senhor, porque Ele é Criador de todas as coisas. O mundo e os que nele habitam. Essa é a ideia que ele tem do Deus a quem ele serve. E aí Davi vai olhando e percebendo a grandeza deste Deus, porque aquele que trouxe o fôlego de vida, aquele que nos trouxe a vida, é ele também que chama. Daí a ideia, ele não é apenas Deus, o Deus dos hebreus, no sentido de aliança, sim. Ele é o Deus da aliança e tem um povo sobre esta terra. Mas ele é Senhor sobre o universo, porque todas as coisas vieram a existir pelo poder. Tudo pertence a Deus.
Todos pertencem a Deus. Não somos de nós mesmos. Esta é uma verdade que nos faz dependentes do Senhor e nos coloca no devido lugar. Nos coloca no lugar daquele que é a criação de Deus e tivemos o privilégio de sermos chamados de seus filhos. Charles Spurgeon, no seu comentário do Salmo 24, diz nessa mesma linha de pensamento que o mundo indica as regiões habitáveis das quais o Senhor será especialmente reconhecido como soberano. Ele é o Rei do universo. De todas as nações estão sob o seu controle. Os imperadores, os Césares da vida, não passam de seus servos. É assim que ele vai descrever a pessoa de Nabucodonosor, o homem mais poderoso de sua época, o império mais poderoso de sua época. Nabucodonosor ficou somente na história. Todos os grandes imperadores que pensavam que estavam dominando o mundo não passam de pó e cinza. Mas o Deus que inspirou esta palavra, o Deus que se revelou ao seu povo, o Criador dos céus e da terra, continua do lugar de sua morada, dominando tudo e todos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Por isso o Senhor reivindica o direito de posse da terra, porque Ele criou. Ele diz, fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. É Deus que ergue da terra o mar, de forma que a terra fica seca. E aí, nós olhando para Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, assim também como em 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, nós encontramos esta mesma verdade. Os limites dos mares e de todas as coisas obedecem ao seu mandar. E nós vemos, e quando nos deparamos com as minúcias desta criação, nós ficamos de boca aberta com a grandeza deste Deus. Se o mar avança um pouco mais, ou se a terra move-se um pouco mais daquilo que lhe é permitido, teríamos catástrofes. Mas todas as coisas foram planejadas e projetadas pelo Criador. Por isso, que o onipotente Deus, a criação e a providência são os dois selos legais colocados nos títulos de propriedade do grande dono de todas as coisas. Criação e a providência, todas as coisas que conduzem esta criação. Igreja querida, somos convidados a conhecer, assim como Davi o fez, como vemos retratado em muitos salmos, o maior de todos os livros da Bíblia, o livro dos Salmos. Os primeiros 41 salmos são escritos por Davi. E é nessa porção do Salmo 24, aí novamente, aonde ele fala, primeiro, sobre a grandeza de Deus. E quando o homem tem um conhecimento correto a respeito de Deus, veja, ele também tem um conhecimento correto e adequado de si mesmo. Ele olha para as características de Deus e agora ele olha para as próprias características. E veja o que diz. Davi faz uma transição daquele que é adorado para aqueles que o adoram. Depois de descrever as características de Deus, ele passa então a mostrar quais são as marcas
daqueles que devem se prostrar, viver para o louvor e a glória de Deus. E a primeira coisa que ele fala no verso 3, acompanhe comigo, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É a pergunta. Porque você conhece o Criador, você agora tem a noção correta da grandeza de Deus, daquilo que Ele revelou para você. E logo após, então ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? A ideia é exatamente quem subirá, quem há de permanecer. Adorar a Deus é o fim principal do homem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz: quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Agora, adorar, subir à presença de Deus, permanecer no seu santo lugar, contemplar a face, deleitar-se nele. O salmista, ele chama-nos a atenção a algo que a palavra do Senhor vai bater na tecla sempre. Nós somos, por demais, atraídos por este mundo e por aquilo que é temporal. Ele olha a grandeza de Deus e olha e pergunta: como estar diante deste Deus e viver para a glória dele? E então ele mostra, por causa da grandeza de Deus, dos seus atributos, sendo ele pecador, ele vê como se aproximar. E aí o verso 4, ele começa a mostrar esta forma reverente com a qual o povo do Senhor deve se aproximar. O que é limpo de mãos e puro de coração. Primeira coisa que ele fala é dizer que o adorador é aquele que orna sua vida com excelências morais. Por quê? Porque a pureza da ação e a pureza do desejo, ambos estão requeridas no culto ao Senhor. Quando ele fala o que é limpo de mão e puro de coração, ele está sinalizando para duas coisas interessantes. Quando ele fala sobre mão, ele está falando sobre aquilo que fazemos. Mas quando ele fala do coração, ele está falando sobre aquilo que somos. E isso vai exatamente ao que diz Isaías no capítulo 1. Por que Isaías vai dizer no capítulo 1? Ele vai dizer, a partir do verso 15, quando o povo chegava diante de Deus para sacrificar, Deus disse que não suportava a adoração daquele povo, porque eles iam para o templo, mas a vida daquele povo não estava condizente com o que eles falavam, professavam. Faziam uma coisa diariamente e religiosamente eles iam à igreja adorar o Senhor, como se fosse uma vida dupla. E olha, abra aí Isaías capítulo 1, e veja o que o Senhor diz àqueles que se aproximam dele. Isaías capítulo 1, verso 15. Veja o que Deus requer de nós. Achou o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Agora, veja o verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja, igreja, o adorador, ou as características do povo de Deus, eles deveriam entender a pureza e a santidade com a qual o Senhor nos reveste. Esse foi o pecado da igreja em Laodiceia. Uma igreja que disse que tinha uma concepção e disse: eis que estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. E o Senhor disse para aquela igreja que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Por quê? Porque a vida não condizia com aqueles que se apresentavam diante do Senhor. O adorar deve ser limpo de mão e deve ser puro de coração. O adorador não deve entregar a sua alma à falsidade ou à vaidade, aquilo que é transitório, pecaminoso. O adorador não deve jurar dolosamente. O adorador é aquele que encontra o agrado de Deus. Aí está o segredo, quando ele olha para o Criador e quando ele olha para este povo remido pelo Redentor. O verso 5 diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja, a justiça que nos justifica, aquilo que nos prepara para estarmos perante Deus, vem do próprio Deus. Adorar o adorador é aquele que faz parte do povo escolhido de Deus. Por isso ele diz: tal é a geração dos que buscam ao Senhor. Que geração é essa? Aí ele vai trazer à memória o quê? O Deus da aliança, o Deus de Jacó. Falar em Deus de Jacó é falar da paciência, da longanimidade de Deus, porque Jacó deu muito trabalho. Mas ele lembra, no Salmo 24, quando ele olha para o Criador, ele contempla a criatura e ele vê o privilégio do Deus que nos justifica para nos apresentarmos diante dele e ver este grande privilégio de poder ser chamado adorador do Criador, adorador do Deus vivo e verdadeiro. Por último, e já caminhando para o fim, ele destaca aqui a concepção correta a respeito do Redentor. A partir do verso 7, em primeiro lugar, ele vai dizer: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Tanto o verso 7 quanto o verso 9 descrevem a mesma coisa. Depois de descrever o sofrimento do Messias, no Salmo 22, do cuidado do seu rebanho, no Salmo 23, agora ele fala que aquele que se fez carne e habitou entre nós, triunfou. Ele se encarnou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas agora ele vai falar do Deus Filho, aquele que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Aquele que uma vez se encarnou, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, revestido de glória e de majestade, ele se encontra à direita do Pai. E o salmista pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Nem mesmo é achado entre as mais exaltadas hostes angelicais o Rei da Glória. E aí eu quero que você caminhe comigo no verso 8.
Quando ele diz o Rei da Glória é aquele que venceu o mundo, é aquele que venceu o pecado e o diabo e expôs os principados e as potestades ao desprezo. O Rei da Glória é aquele que conquistou para nós a eterna redenção. E ele disse que um dia estaremos com ele, porque ele disse: eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso, a Bíblia diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. A nota final deste salmo é muito forte, porque ele vai trazer para nós. E eu quero, nesse último versículo, convidar você a abrir no texto de Apocalipse. Apocalipse, e nós vamos para o capítulo 5, verso 11. Aonde é descrito lá no capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. O verso 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que deles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o versículo 14 diz: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aqui é a descritiva final deste Rei da Glória que adentra os portais eternos, que novamente ele, que é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ele é recebido em glória. E ele prepara para o seu povo esta glória eterna. Igreja, jamais podemos esquecer quem é o nosso Deus. E que nós possamos, como povo do Senhor, assim como Davi, servo dele, assim como somos, ter um conceito, uma concepção correta a respeito de Deus, proveniente da palavra do Senhor. E quando olhamos para Deus, para a sua grandeza e tudo aquilo que Ele revelou em sua palavra, certamente nós vamos ver o grande privilégio que Ele nos deu, de sermos chamados seus filhos, de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E isso nos traz uma tremenda responsabilidade. Vida de santidade. Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por último, quando temos uma concepção correta a respeito de nós mesmos, é porque nós conhecemos o Redentor e temos um conhecimento correto a respeito do Rei da Glória, Cristo Jesus, o Senhor. Quem é Ele para você? Ele é o Rei da Glória? Ele é o Senhor? Ele é o Salvador? Ele é o Filho de Deus?
Pois bem, assim como Davi, ele, naquelas posições, falavam da grandeza e da vitória, aqui nós temos, neste salmo, também esta mesma verdade eterna. O Criador nos fez seus filhos através da pessoa do seu Filho amado, Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele sendo Rei, você é servo deste Rei? Você faz parte deste reino? Se o faz, pode se alegrar, porque Ele subjugou todos os reinos da terra, porque todas as coisas pertencem ao Senhor e aos seus filhos, o Filho do seu amor. Deus abençoe a amada igreja, a termos sempre e permanecermos como povo da aliança, servindo ao Deus Criador de todas as coisas, por meio do seu Filho amado Jesus. Ore comigo nesse momento. Amado e soberano Deus, abençoa-nos, Pai, pela Tua palavra nesta noite e por amor do Teu Filho amado Jesus, nos fazendo cada dia mais conhecer ao Senhor e viver a Deus também em santidade ao Senhor, consequentemente, exaltando e glorificando a Ti, ó Deus, pela gloriosa obra de redenção em Cristo Jesus, o Seu Filho, que nos deu tão gloriosa e grandiosa salvação. Obrigado pela obra da redenção, realizada pelo Teu Filho e aplicada em nós por meio do Teu Santo Espírito. Assim abençoa a Tua igreja, para que ela possa permanecer firme, fiel ao Senhor, em todos os dias que o Senhor nos conceder, como igreja do Senhor sobre esta terra. Assim nós te oramos, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.